Fala, povo de Deus! Como é que vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Vanessa Santiago e eu estou aqui para mais um momento É Nós na Bíblia. E hoje eu vou trazer uma reflexão maravilhosa. A gente vai se basear hoje em Mateus, no capítulo 14, que é uma passagem bem conhecida. Fala sobre naquele momento que Jesus tinha acabado de multiplicar o pão, lembra? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Jesus estava pregando para aquela multidão e aí o povo começou a falar que o povo teve fome. E aí os discípulos falaram assim: mestre, despede logo o pessoal, porque daqui a pouco eles estão com fome e a gente não tem como alimentar essa multidão. E aí Jesus disse: não, quem tem fome precisa comer. O que é que vocês têm aí? Aí eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse: traga. Aí pegou, deu graças e multiplicou. E aí todo mundo ficou: esse cara faz milagres, quem é esse? E todo mundo ficou interessado naquele homem que fazia milagres. E aí o povo começou a dizer: rapaz, esse é o nosso rei, vamos pedir para ele ser o nosso rei, né? Pensando só no que Jesus poderia oferecer, né? Dar para aquelas pessoas. Jesus, percebendo aquela movimentação, que muita gente ia dar problema, Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do rio, né? Em direção a Cafarnaum, acho que foi Cafarnaum. E aí Jesus deu a ordem para os discípulos e Jesus se retirou para orar. Queria ficar sozinho. E aí os discípulos obedeceram a ordem do Senhor, entraram dentro do barco e foram rumo a outra cidade. E passado um tempo, já estava anoitecendo, começou uma grande tempestade. E os discípulos assustados, Jesus resolve ir até onde eles estavam. E aí Jesus está lá, andando sobre o mar, indo em direção ao barco onde os discípulos estavam naquela tempestade. E aí quando os discípulos olharam, se assustaram, pensando que era um fantasma. E logo Jesus disse: tenham calma, tenham fé, sou eu. Aí aqui no livro de Mateus vai falar que quando Pedro viu que era Cristo, Pedro falou: se és tu, deixe-me que eu vá até ti, andando sobre as águas, né? E Jesus disse: venha. E aí Pedro foi, pisou sobre as águas e começou a andar sobre as águas, né? Ele olhando para Cristo. E aí quando Pedro se deu conta de onde ele estava, começou a olhar ao redor, sua volta à tempestade, as circunstâncias, e afundou. E quando ele afundou, a palavra diz que imediatamente Jesus estava com a mão estendida e ele pega na mão de Jesus, Jesus pega ele e diz: por que duvidaste, homem de pouca fé? E aí os dois entram no barco e assim que Jesus entra no barco, a tempestade acalma. E aí os discípulos olham para ele e pensam: este realmente é o Filho de Deus. E uma lição muito linda que a gente pode tirar nessa passagem é que assim, os discípulos estavam debaixo da ordem de Deus, eles estavam obedecendo, né, o que Jesus falou, e ainda assim eles passaram por uma tempestade, né, porque às vezes a gente está ali no caminho certo, fazendo a vontade de Deus, e começa a turbulência, começa a acontecer as coisas e você pensa que você está em desobediência, você começa a se questionar: mas foi o Senhor que mandou? Por que o Senhor mandou, sabendo que ia passar por tudo isso? E muitas vezes na vontade do Senhor, quando estamos debaixo da vontade do Senhor, vão acontecer tempestades. Porém, o milagre, ele vem. Não existe como você experimentar um milagre sem acontecer uma tempestade. Não existe como você provar a cura sem passar pela doença. E Deus nos prova quando estamos seguindo a vontade dele, não para nos reprovar, mas ele nos prova para nos fortalecer, para nos ensinar, para
criar em nós a esperança da glória, né? Como diz lá em Coríntios. E outra lição que a gente tira é que mesmo diante da tempestade, quando você está na vontade do Senhor, você não pode tirar o olho de Jesus. O seu foco é o seu alvo, que é Cristo. O seu foco é a eternidade, é louvar o nome do Senhor, é engrandecer a Deus, é glorificar o Senhor, é crescer em espírito e em verdade, é santificação, esse é o seu foco. Então, se você for olhar para as circunstâncias, você vai afundar. Igual Pedro. Pedro teve uma fé inquestionável. A gente só olha o lado ruim de Pedro, né? Porque Pedro afundou, porque Pedro não teve fé, homem de pouca fé. Mas e os outros que ficaram lá? Nem a ousadia de querer andar sobre as águas eles tiveram. Né? Então, muitas vezes a gente é ousado, a gente tem a fé, a gente acredita, Jesus está comigo. Mas se em algum momento você parar, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, olhar para as circunstâncias, olhar para a realidade, olhar para o natural, você vai afundar. Porque somos seres humanos. Então nós precisamos estar atentos e permanecer ali, olhando para o Senhor. Deixa a tempestade vir, deixa o vendaval, deixa as dificuldades acontecerem. Mas se você tiver a consciência que você está cumprindo seu propósito, que você está debaixo da vontade do Senhor, que você está honrando ao Senhor, que você está agradando ao Senhor, fique tranquilo, porque o milagre, ele vai vir andando sobre as águas. Jesus é o milagre, né? Depois, quando ele chega lá do outro lado, as pessoas procurando pelo Jesus do milagre, e Jesus não faz o milagre, ele faz: eu sou o milagre, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome, né? Vamos parar de se preocupar demais com essas coisas naturais, importante mas a nossa preocupação maior é o alimento que desce do céu, é Jesus, que nos alimentemos de Jesus, para nunca mais a gente sentir fome, nunca mais a gente sentir sede, e nós teremos tudo. Amém? Então, permaneça firme, em meio à dificuldade, permaneça firme, porque o milagre vai chegar na nossa vida. Tá bom? Então, amém. Que essa reflexão tenha abençoado a sua vida, como foi um bálsamo para mim, para o meu coração nessa manhã. E que nós possamos permanecer firmes em Cristo, na certeza de que o milagre virá. E Ele é bom e fiel para cumprir o que Ele promete. Curte, compartilha, se inscreva se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações, porque todo dia você vai ter um momento de reflexão para estar fortalecendo sua fé e abençoando a sua vida, tá bom? Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!